Meu nome é Marta Regina dos Santos Nunes, eu sou docente, sou professora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e venho trabalhando nos últimos anos também com projetos na área de cultura. Entendendo o alimento e os próprios hábitos alimentares também como uma forma de expressar aquilo que a gente entende como cultura, aquilo que a gente costumeiramente associa com tradição, memória e ancestralidade, foi que surgiu um projeto chamado Cultura Alimentar, que é o projeto que me trouxe hoje aqui para apresentar para vocês uma receita, que nesse caso é um arroz avermelhado, um arroz com cores, né? E bastante temperado, bastante condimentado. Este prato eu vi pela primeira vez, eu li sobre ele na primeira vez através de um livro. E esse é um livro da Chimamanda, né, uma escritora do continente africano. E o nome do livro é Americaná. Nesse livro, então, a protagonista nigeriana, ela sai do país dela e investe, então, em educação, em formação, enfim, em formas de ascender na concepção dela economicamente nos Estados Unidos. E aí, em vários momentos aparece esse prato, né, que eu vou fazer para vocês hoje, como uma memória do local onde ela vivia. Né? Então, como forma dela voltar para o local onde ela vivia, onde ela tinha os afetos, onde ela teve uma história, e tinha uma história ainda, porque a família, amigos, enfim, ainda continuavam na Nigéria. O nome do prato é arroz jollof. Aí alguma coisa que eu li, assim, se tiver alguém que seja do continente africano que quiser retificar a história que eu vou contar, fique à vontade. Né, que é muito mais apropriado do que eu, enquanto brasileira, né, tentar falar sobre um lugar que eu não conheço. Que seria o nome Jollof, ele remeteria, segundo o que eu li, a uma tribo chamada Wolof. Que daí, ou uma etnia chamada Wolof, que seria então da África Ocidental. É bem sabido que a África, então, depois dos processos de invasão, o continente teve uma nova configuração geográfica. Então, talvez por isso também seja difícil remeter este prato a um país conhecido nesse momento por nós, né? Mas, de novo, se tiver alguém do continente africano que queira fazer retificação, vai ser muito bem-vindo. Então, nesse arroz, ele é uma espécie de arroz, é um prato comum, que se come todo dia, se come em festa. Aí em festa ele é um pouco mais elaborado, mas é a comida do conforto. Então ele vai bastante coisa vermelha, ele vai purê de tomate, né? Que a ideia é que seja um extrato de tomate mais adocicado, um purê de tomate mais adocicado. Vai o próprio tomate, vai pimentões vermelhos, vai cebola vermelha, vai alho, vai gengibre. A base é um caldo de alguma carne. Aí eu tenho feito com caldo de carne, de frango. Então eu pego uma parte não tão nobre do frango e faço um extrato dessa parte não tão nobre, geralmente mais barata, que vai dar o caldo para fazer esse arroz. Pimentas, aí também a pessoa tem que ver até que nível ela pode ir. Em geral, os pratos da África Ocidental, da África Oriental, eu não sei dizer, são muito condimentados. Eu peguei dedo de moça e existem outros temperos que são mais comuns para nós, que nem tomilho, pimenta preta, aqui o curry, que não é tão comum para nós, mas é fácil de achar, a páprica picante e pimentas vermelhas secas. É basicamente isso, então, o arroz que eu vou preparar agora. Agora eu vou começar, então, fazendo o arroz. Eu vou pegar e cortar essa cebola vermelha, eu vou usar 2. E eles dizem também em alguns lugares que ele é para ter porque dependendo do país onde é feito esse arroz, ele ganha algum diferencial. Então, para alguns lugares eu vi o pessoal adicionando
camarão seco, que é algo extremamente difícil de se encontrar aqui. Eu faço em casa, na churrasqueira, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem difícil de ser encontrado. Já vi em alguns locais se adicionar amendoim. Amendoim também é algo bem presente na culinária do continente africano de uma forma geral. Mas a ideia é dar um sabor, que seria para dar um sabor defumado para o arroz, né? Então, eu já vi algumas receitas que, por exemplo, eles sapecam esses vegetais antes de bater numa chapa ou alguma coisa assim, na brasa, né? E a gente vai fazer o mais básico possível. Ou então, em outros locais, eu já vi as pessoas utilizando arroz parboilizado. Porque o arroz parbolizado, ele tem um processo diferenciado e ele fica com aquele sabor, no fundo, de fumaça, né? Aqui eu fiz o corte, então, dos condimentos principais, né? Que vão para dar essa coloração vermelha, esse sabor também, junto com os temperos. Não precisa picar pequenininho, né? Pode picar assim, a grosso modo, só para o liquidificador bater melhor, né? Então, aqui foram 2 cebolas roxas. 1 pimentão vermelho grande. Alho, você pode dar uma regulada ali, mas eu tô colocando 3 dentes de alho, uma quantidade boa. Aqui tem uma pimenta dedo de moça inteira, que eu vou colocar. Aqui gengibre, eu gosto bastante de gengibre, eu até vou cortar um pouco. Aqui eu vou colocar metade desses tomates, aqui tem 4 tomates. Eu vou pegar 3 pelo menos. Para dar uma facilitada mesmo. Ai, que cheiro gostoso. E os temperos. Então, vou colocar um pouquinho do tomilho aqui, um pouquinho da pimenta, um pouquinho do curry, páprica picante e das pimentas. E um pouquinho de água. A quantidade de água tem que ser suficiente para bater, então depende bastante do liquidificador. Aqui eu usei 1,5 xícaras. Agora eu vou preparar o purê, né? Aquela parte ali dos temperos bate separado, e aqui na panela eu vou passar o purê para ele dar ganhar um sabor, por assim dizer. Tá, aqui então vai o purê. Eu vou colocar 3 colheres, depois a gente pode dar uma olhadinha, ver como é que ficou a cor. E vai pro fogão. Eu aproveitei a gordura do frango quando eu fiz o caldo e joguei aqui, separei e coloquei aqui para não colocar fora. E também para dar já conferir um certo sabor. Mas eu vou colocar já uma certa quantidade de óleo vegetal normal, para cozinhar o arroz depois. Então, vou usar, pela quantidade de arroz que a gente tem, 2 colheres. Então, tem que deixar uns 5 a 10 minutos aqui, deixar ele pegar um saborzinho aqui no fogão. Esse arroz que vai depois, né, vai ser adicionado depois, ele tem que ser lavado, que é para tirar um pouquinho do amido. Em algumas receitas, inclusive, eles pré-cozinham o arroz. Então, eles pré-cozinham o arroz e lavam com água fria. Eu vi que eles colocam uma mistura de tempero que eles chamam de... seria o nosso caldo, nosso análogo caldo, nesse caso caldo de galinha. Porque eu vou usar a base também do caldo de galinha que eu fiz. Então, eles fazem um preparado, um caldo da galinha mesmo, e usam um caldo de galinha para acentuar um pouquinho o sabor, porque na verdade ele tem bastante tempero e bastante gosto de tomate. Então, daí o caldo vai intensificar um pouquinho. Então, não é o de tablete, normalmente é esse em pozinho aqui. Então, quando chegar mais ou menos nessa consistência, a ideia, na verdade, é só tu apurar um pouquinho, né? Fazer um molho. Aí também já pode adicionar o arroz. Eu vou adicionar aqui na nossa misturinha, que já tá cheirando muito bem.
Aí vou adicionar o caldo. E aí tem que deixar cozinhar. A ideia é ele ficar um pouquinho mais soltinho, mais sequinho, né? Então vou deixar secar ele mais um pouquinho aqui. Mas ele já tá no ponto, né? No ponto de cozimento, assim. E também ele também não é pra ficar muito molinho. Aí no final só finaliza, pode finalizar com tomate, com cebola roxa. Eu vou finalizar só com um cheiro verde, assim, só pra dar uma coloração. Pode finalizar do jeito que quiser, mas a base do arroz é esse daqui. Então, depois do tempo de cozimento, a ideia é que ele fique um pouquinho mais soltinho, né? Que não fique tão caldeado, mas se você gosta dele um pouco mais de caldo, então deixa um pouquinho mais. Eu coloquei só um cheiro verde aqui, mas em algumas receitas também pode ser colocado alguns vegetais. Eu já vi receita com a cebola roxa também e tomate por cima, ou até a carne que vai acompanhar, a proteína que vai acompanhar o arroz também junto, já servido na panela. E aí então é só compartilhar esse prato feito com saber, né, um saber ancestral, com um sabor bem diferente do arroz que a gente está acostumado a fazer, que geralmente não é o prato principal, ele vem como acompanhamento de alguma coisa. E trocar esse momento de reunião, fazer circular o afeto, fazer circular a partilha e fazer circular o amor que a gente tem pelos outros na hora que a gente resolve elaborar uma receita e servir à mesa.